O jovem empresário Nayuri Mafini colocou o seu nome à disposição do MDB para concorrer a vereador nas eleições deste ano. A chegada do jovem empresário marca um tempo de novas ideias na política local. Acompanhe. E este ano é um ano político, um ano onde nós vamos ter as eleições municipais. E vários partidos já começam a se movimentar, a se articular para essas eleições que prometem ser bem diferenciadas do que foram as últimas. Uma boa leva de jovens estão entrando na política. E a gente pode falar do Nayuri Mafini, que é um jovem de 25 anos, formado na Unicampus Erechim em Direito e que está se colocando à disposição para concorrer a vereador pelo município de Erechim. Nayuri, bem-vindo à TV Erechim e hoje para falar de um assunto que para ti também é novidade, né? Política. Exatamente. Boa tarde, Sandra, obrigado. Boa tarde, telespectador de Erechim que está nos ouvindo hoje. Sim. Sempre um prazer te receber aqui. Agora, para que as pessoas te conheçam um pouquinho, eu falei que você é formada em Direito, mas você tem outras habilidades e outras formações. Fale um pouquinho quem é o Nayuri. Sim, perfeito. O Nayuri só tem 25 anos, tá? Mas hoje eu estou como empresário. Eu digo estou porque tudo é passagem, né? Sim. Com 25 anos a gente tem muita coisa também que pode acontecer. Mas eu já fui aprendiz, comecei toda a minha história como aprendiz no Hospital de Caridade aqui de Erechim, que a intenção era de ser médico antes de ser empresário. Depois eu fui estagiário também, fui CLT também. Depois virei um empresário que hoje estou, né? Eu digo que eu tive essa passagem por todos os campos, aprendi muito com muita gente e por isso hoje, com essa experiência que eu venho trazendo, que não é uma bagagem muito grande, a gente tem que reconhecer que ainda tem muita coisa para aprender, a gente vem com um olhar para a política para auxiliar os jovens. Mas além desse olhar jovem que você tem, você dentro de casa também aprendeu muito pelo teu pai ser um empresário, um produtor rural. Isso te ajudou a ter uma visão de negócios, de cidade, de desenvolvimentos. Qual é essa visão do Nayuri? Perfeito. A nossa cidade é uma cidade muito acolhedora, né? Então a minha família começou uma empresa aqui, teve 34 anos de confecção aqui na cidade. Nós somos muito bem acolhidos, trabalhamos em muitas empresas, muitos colégios, trabalhamos com educação infantil até nível superior, times de futebol, muita gente nos conhece por isso, né? E depois a família resolveu migrar, meus pais, né, resolveram migrar da confecção de uniformes para a agricultura. Sim. E eles já trabalhavam com agricultura há algum tempo, só que quando a gente deixa o foco de um local para o outro e começa a trabalhar só na agricultura, a gente começa a entender também as mazelas da outra parte, né? Então, o agronegócio é uma coisa muito bonita de se ver, é uma cultura forte para o estado do Rio Grande do Sul, para a nossa cidade também, mas dificultosa como qualquer área que a gente vai trabalhar hoje, né? Que a gente vai se arriscar hoje. Pois muitos jovens querem fazer parte da política, porém alguns eles têm essa tranquilidade de ser e de enxergar as coisas, e você faz parte desses jovens, sem aquele radicalismo de querer impor condições, de querer impor a tua verdade. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu cunho partidário. Exatamente. Hoje a gente não politiza muito, até porque nós temos várias experiências de vida e várias vivências. Certo. Né? Se tu pegar uma pessoa hoje que de repente passou só pelo CLT, não é geral, mas ela vai pender para um cunho partidário mais de esquerda. E não está errado, porque é a vivência dela. Agora, tu pega empresários que estão há mais tempo, que gostariam de trabalhar com a livre economia, questão de impostos reduzidos, tu vai pegar uma pessoa com mais cunho de direita. Eu, no entanto, como já passei por todas essas janelas, Sim. Eu consigo compreender quais são as mazelas de cada um. E eu não pendo para o radicalismo. Eu gosto de escutar as pessoas e entender. E, de repente, se o ponto de vista ali me agradar, também a gente consegue trocar uma ideia e, de repente, mudar um posicionamento. Por isso que eu deixo uma janela bem aberta, que eu aprendi, pelo menos, que depois a gente ter uma comunicação ativa com as pessoas, a gente se engrandece muito mais do que ter um posicionamento e um ponto de vista único. Sabe? Verdade. E é importante a gente construir ideias ouvindo as pessoas, porque nem sempre a gente tem razão em nada, né? A gente é um eterno aprendiz, a gente aprende todos os dias
com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, a gente não pode chegar mesmo numa pessoa com uma ideia já formada. Exato. E é isso que eu tive muito vocabulário com muitas pessoas, que a gente vem trazendo propostas para o público jovem, mas a gente não deixa de olhar pelo público de mais idade e pelos restantes de necessidades da nossa cidade, né? Então, quando a gente chega, a gente é muito bem recebido, as pessoas dizem que tem que haver uma mudança. Com toda certeza, entendo isso. Sim. Essa necessidade que a gente busca dessa mudança, né? Mas a gente não vai deixar de olhar para nenhuma pessoa. Eu quero dizer que eu tenho propostas, sim, para a classe jovem, que vão me tomar muito trabalho e tempo, porque não depende só de mim, né? Claro. Eu sou se for, vou ser um vereador para fiscalizar também os trabalhos, né? Se assim me permitirem estar lá dentro, mas que eu tenha a janela aberta para todos que queiram conversar comigo, principalmente lá dentro. Pois quais são as tuas propostas? O que tu pensa em colocar à disposição para melhorar a vida da comunidade? Perfeito. Sandra, assim, um dos pontos que a gente analisou muito, eu vou dar um exemplo, tá? Que é o programa Pé de Meia do Governo Federal. Muita gente ainda não conhece, principalmente os estudantes de ensino médio deveriam conhecer ele mais a fundo, porque é um programa que ele incentiva financeiramente os estudantes a terem uma frequência mais alta no colégio, tá? Esse programa, ele dá um auxílio do 1º ao 3º ano do ensino médio com uma frequência escolar e eles ganham um auxílio financeiro. Sim. Pode ver que a gente teve uma alta redução de crianças trabalhando no sinal, entregando balas, que a gente tem que falar sobre isso, né? Com certeza. E esse auxílio, com certeza, veio para beneficiar. Veio para dizer assim, não, estudem que o governo está aplicando dinheiro em vocês. E eles terminam cada ano com uma bolsinha, com um valor financeiro, que eles podem depois retirar e utilizar. Então, eles não saem perdidos a ver navios. A outra coisa que teve alteração foi a grade escolar, né? Nós tivemos alteração na grade escolar, que hoje também está trabalhando com aquele plano financeiro para ensinar como trabalhar com o dinheiro, né? Então, são coisas que levam tempo, mas que com toda certeza vão dar um outro campo, uma visão diferente, que a educação é investimento. Então, a minha proposta é, por exemplo, nós temos a Universidade Federal aqui em Erechim, que é excelente, tem muitos cursos, atende muitas pessoas, e eu acho que a gente vê isso, que veio com um custo para as pessoas sobreviver e conseguir viver com dignidade. Não significa que as pessoas que fazem faculdade particular tenham uma condição financeira para viver. Verdade. Entende? Então, o que a gente gostaria de trabalhar, nós temos impostos municipais, IPTU, ISS e ITBI, trabalhar em cima do ISS que algumas empresas recolhem mensalmente uma quantidade exponencial, uma quantidade grande. E fazer uma lei, de repente, entre os candidatos lá, vereador que estiverem, ou que coloquem em pauta isso, que o empresário ele pode decidir, de repente, em 25% a 50% ou até mesmo 100%, dependendo de quanto recolhe, porque a gente não pode colocar que todas as empresas destinem essa verba, porque a prefeitura precisa recolher também, né? Nós precisamos de arrecadação, porque a máquina é uma máquina que consome bastante, né? É verdade, pública. Nós temos uma cidade grande que precisa de recurso. Exatamente, mas que uma parte desse recurso, a minha proposta é que vá, pelo menos, para o auxílio à primeira universidade. Já que nós temos o programa Pé de Meia para ensino médio, auxílio à primeira universidade, aquelas famílias que se enquadrarem, por exemplo, no ganho de até 3 salários mínimos, que tenham necessidade, sei lá, pagar uma continha, etc., que tenham um auxílio financeiro. Que isso venha auxiliar eles num combustível, numa alimentação, para nós é indiferente, que melhore a condição deles. Porque tu ganhando R$ 1.500 hoje ou R$ 1.700, tu não consegue pagar nem tua faculdade, se for uma faculdade presencial. Então, os pais sofrem com isso, são financiamentos que nós temos que falar que são juros altos, entende? Passam muito tempo pagando. Claro, nós temos o FIES, o ProUni, mas é uma quantidade reduzida. Então, assim, o município viria para dar um auxílio financeiro e dizer, vocês têm condição, a gente vai ajudar com um pouquinho. Depois a gente vê quanto a gente consegue recolher, a gente destina uma verba para cada um utilizar, já que é um crescimento para a nossa cidade, né? Com certeza. São mentes que provavelmente vão ter o apreço depois aqui pela nossa cidade de ter olhado também com esse mesmo carinho. O que fez com que você olhasse para esse lado
da situação das pessoas, visto que você também já trabalhou em outros lugares, já passou de repente até pelas mesmas dificuldades. Foi isso que te fez abrir horizontes? Perfeito. Sim, eu já fui aprendiz, então a gente sabe quanto um aprendiz ganha para trabalhar. Sim. Deveria ser um incentivo ingressar no mercado de trabalho, né? Mas quando tu ingressa com um valor menor ainda, não se torna um incentivo tão grande. Então, sendo estagiário, sendo aprendiz, vendo os valores de bolsa que a gente ganha, a gente quer ajudar, a gente quer se libertar, ajudar os pais em casa. E a gente sabe que não é bem assim para hoje tu sair porta mundo afora e resolver tudo. Tanto que para nós se estruturarmos hoje, eu tenho a Gama Digital, que é uma empresa que trabalha com jovens, demorou hoje para se tornar independente a empresa. Ela foi começada num kitnet. E hoje já tem o ponto físico, já tem escritório, a gente está lá para atender as pessoas, já é visto de maneira diferente também. Então, eu ver essa passagem que eu estou passando e ver os jovens que estão passando a mesma coisa e não ter uma figura de representatividade, foi isso que me chamou a atenção. Sim. Eu disse, não, a gente precisa ter uma voz daquilo que está passando um pouco antes. Então, eu acabei de me formar. Então, tudo que está acontecendo dentro dos financiamentos estudantis, as dificuldades, o encarecer, né, da sobrevivência, a gente vê muitas pessoas que precisam de uma assistência. Eu estou aqui, na realidade, assim, para pautar, né, o que o jovem está passando hoje. Que o salário não acompanha mais a necessidade da vida dele. Não acompanha. Muita gente eu já vi falando que não sobra 200, 300 reais para passar um final de semana. E isso é uma realidade até do brasileiro hoje, né? É viver com o dinheiro contado. Viver com o dinheiro contado, exatamente. A educação financeira vem com algo para poder ajudar isso, Sim. né? Com certeza, mas a gente tem que dar aquele auxílio para a pessoa que está querendo também evoluir, né? Ela está querendo a mudança, ela quer se profissionalizar. Ela quer principalmente chegar nos locais e ser reconhecida por ser um profissional. E daí, às vezes, não consegue, porque às vezes a situação financeira não é muito vantajosa. Às vezes falta, a gente vê as pessoas falando que faltam dinheiro para comprar um botijão, pagar uma conta de luz. Isso é uma realidade, não adianta dizermos que não é. Erechim, sim, é uma cidade maravilhosa, com certeza. A gente vive aqui muito bem, só que a gente sabe o quão custoso é isso, né? Para nós conseguirmos chegar nesse patamar, e para quem está iniciando e quer mudar um cenário da vida, é bem difícil. Verdade. E o mercado de trabalho, hoje ele é muito dinâmico também. Mas o jovem, ele também tem que permanecer no local onde ele tem uma oportunidade, porque também é um olhar que a gente precisa ter nesse quesito com os jovens, né? Eles precisam se firmar naquele negócio para poder crescer, para poder ter uma renda maior também. Exatamente. A gente não quer aquela fuga de mentes, né? Que a gente fala, forma os profissionais e os profissionais saem. Por R$50 às vezes muda de trabalho. Exato. Foi o que a gente debateu muito quando eu trabalhei no CIE. Eu trabalhei representando em Erechim mais 29 municípios, que nós sentávamos com os empresários e eu explicava por que não pagar o que estava sendo obrigatório pagar. Sim. A gente não consegue comparar Erechim com cidades ao redor. Cada cidade tem um ponto e uma diferença, né? Verdade. E tu vai deixar perder uma mente que você treinou durante meses, por 200, 300 reais, tu vai perder essa mente que já está preparada para a tua empresa. É muito importante ressaltar isso, que tu vai custar muito mais no treinamento do que esses jovens estarem ali já prontos na tua empresa e você mostrar que está reconhecendo eles. A gente entende que tem empresas hoje que já estão se adaptando, mas é um cenário que tem que se adaptar mais ainda, tá? Porque o que acontece? O jovem de hoje, ele percebe que ele está se doando. A vida dele está passando para aquilo que ele está se dedicando. Uhum. Então, ele tem pressa, ele tem fome de mudança. Ou ele percebe a mudança, ou ele troca. Verdade. Entende? E diante de tudo isso, a tua meta é ser a voz do povo dentro da Câmara de Vereadores. Exatamente, exatamente. Eu quero ser a voz tanto daquele jovem que queira conversar sobre um projeto ou uma viagem que fez e viu que funcionou em alguma cidade, de estar aqui, a gente vê, a gente consegue fazer para Erechim, vamos fazer, vamos sentar, vamos conversar, canal aberto, tá, pessoal? Eu não sou melhor que ninguém, a gente está falando na humildade aqui, eu estou botando a cara a tapa aqui para mostrar para vocês que vocês vão ter um canal aberto comigo.
de vir trazer as mazelas de vocês. Sim. Tem outras pautas que eu gostaria de trazer também, mas não depende só de mim. A gente vai tentar levar para frente isso, né? Sim. Mas, por exemplo, o estágio obrigatório. O estágio obrigatório não deveria mais existir. Por mais que a pessoa está aprendendo, a pessoa está pagando para trabalhar. Tu me entende? Tem essas pautas que, se nós sentarmos num grupo de jovens, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, a gente pode sentar e entender o que está acontecendo. Por exemplo, hoje, aqui em Erechim, nós não temos um programa ou uma lei para colocar o profissional pós-graduado ou com mestrado conseguir estagiar nas empresas. Imagine que mente já que chegou numa pós-graduação, num mestrado, que nós estamos perdendo porque não pode estagiar. Tem que deixar essa pessoa estagiar. De repente é ali que ela dá o primeiro passo e demonstra a capacidade dela e demonstra a qualidade do trabalho dela. Hoje nós não temos. Entende? Então, Erechim é uma cidade com um vasto crescimento, que pode desenvolver muito ainda, mas não pode ter essa fuga de mentes, não pode ter essa fuga de profissionais qualificados. Que daí o mercado vai se adaptando, o financeiro vai se adaptando. Sim. Né? Com tudo isso que nós estamos passando no Rio Grande do Sul, aí, a gente fica com um aperto no coração e com certeza a gente não está reclamando, tá? Mas a gente tem que ter mudanças. Se a gente não tiver mudanças, às vezes por questão de 1%, 2% de imposto, as pessoas deixam de consumir na nossa cidade e vão consumir em outros estados e ficam recolhendo imposto para outros estados. É uma realidade. Sim. A gente tem que analisar isso e tem que chegar nos órgãos responsáveis disso. A gente tem que levar a realidade para a gente parar de perder, porque a gente tem tantos produtos bons, tantas empresas boas, né? Verdade. Tantos profissionais bons. Excelentes aqui em Erechim. Exatamente. Nós não podemos deixar que vão embora, porque depois que a gente perde, com certeza se cria uma nova rotina, uma nova vida e cria-se um novo ambiente, uma nova cidade, né? Verdade. O que também tem um impacto bastante grande é essa transição que a gente viveu aí nos últimos anos do online. Depois da pandemia, ele se intensificou muito, porque a gente dependeu do online para muitas atividades. E ali o online acabou, em alguns aspectos, ganhando da loja física. Exatamente. Isso é ruim para o nosso comércio, porque nós precisamos do cliente dentro da loja. Exatamente. Algumas coisas não tem como a gente fugir, né? Que são as mudanças que estão tendo na tecnologia. Mas a minha empresa, a Gama, trouxe isso para a cidade para nós começarmos a adaptar os empresários a isso. E muitos empresários já viram qual a mudança que traz, principalmente para ficar uma propaganda repetitiva onde as pessoas não se esqueçam do teu negócio ou no consumo da necessidade com urgência, né? Sim. Então, nós precisamos também nos adaptarmos a esse mercado, porque é um mercado muito vasto, é um mercado bem competitivo, com toda certeza, e nós precisamos manter as pessoas aqui. Então, trazendo formas, de repente, de entretenimento para os jovens no final de semana não parece, mas essa sanidade mental que eles precisam ter, nós precisamos, que eu me qualifico também como jovem, sei que não pareço, mas me qualifico como jovem, eles precisam ter para depois passar a semana trabalhando normalmente. Sim. Querendo ou não, aquela rotina é desgastante. Manhã, tarde e noite, manhã e tarde trabalhando, noite estudando. É a realidade de muitos de nós jovens aqui, que a gente passa pela cidade. E para tu se manter sã, ter uma sanidade mental é bem complicado, é bem complexo. Então, tu precisa de um ponto de divertimento. Tanto que eu falo isso também, de parecer aqui na cidade, locais que nós temos muitos locais bons aqui. Sim. Mas, de repente, um local de convivência para eles também, entende? Porque o que acontece é que acabam saindo de Erechim e consomem fora, em outras cidades. Não estou dizendo que é errado, mas a gente está deixando de ganhar. Todos aqueles jovens que trabalham, ganhando seu salário ali, poderiam estar consumindo aqui em Erechim. Precisamos olhar para esse pessoal que está solicitando isso, que muitos já me solicitaram isso, entende? Um tipo de entretenimento que seja para eles alguma coisa que não venha separar o jovem da pessoa de mais idade, que quer um lazer, final de semana, um conforto sem barulho, mas que tenha um espaço também para aquele jovem que quer o barulho, quer a diversão, não quer ser julgado por estar passando por aquele tempo de ócio dele, né? Verdade.
Nayuri, eu te desejo boa sorte nessa empreitada e que você consiga realmente mudar a cabeça de algumas pessoas que de repente precisam abrir os seus horizontes e que de repente você mais jovem consiga fazer essa transição, que seja um período profícuo para ti e que você tenha um crescimento maior ainda diante dessas novas experiências e também nos representando na Câmara de Vereadores. Que assim seja. Muito obrigado, tá, Sandra? Obrigado a todos aí que me escutaram, que tiverem dúvidas também eu fico à disposição, tá? Todo mundo que precisar falar comigo, trazer ideias, totalmente mais humilde, que eu acho que eu vou tentar ser o mais ouvinte possível. Isso aí. Importante. Obrigada.